Nessa aula a gente vai falar sobre condicionais de if e else dentro dos nossos componentes. Como a gente já viu, dentro das marcações de HTML, a gente consegue utilizar chaves para poder utilizar variáveis dentro dela. E com essas variáveis, a gente consegue chamar o JavaScript para poder fazer o papel dele fundamental, que vai ser basicamente o quê? Validações e até mesmo renderizações de informações que está dentro das variáveis. E para isso, a gente vai criar aqui uma função, na verdade uma função não, a gente vai criar aqui uma constante chamada isActive, e nessa isActive eu vou colocar ele como true. E colocando ele como true, quando a gente for trabalhar com if else, a gente tem algumas informações que a gente precisa passar. Como eu disse, temos chaves, isActive. Se ele for verdadeiro, então eu vou querer que ele me renderize uma informação. Vai ser o quê? Uma div, basicamente. Vamos colocar aqui uma div. E essa div, dentro dela, a gente vai ter o quê? Um H1. Então, a gente tem um H1 dentro dela e a gente vai ter aqui, veio true. Beleza. Então, isActive está aqui e ele veio true. Se eu passar o meu isActive para false, por exemplo, ele vai vir absolutamente nada. Mas tem aqui um caso onde eu preciso passar o isActive como true, aliás, como false, do jeito que ele está, mas eu preciso mostrar para o usuário que ele veio como falso. Então, eu vou utilizar o quê? Eu posso utilizar os ternários para isso. Então, ponto de interrogação é para tudo que for verdadeiro e 2 pontos é para tudo que vier falso. Então, basicamente, eu vou copiar essa informação aqui, lembrando que eu posso utilizar o fragment aqui dentro também. Então, posso passar o fragment e aqui dentro eu vou passar o H1. Simplesmente para passar a informação de veio falso. Beleza, veio falso. Se eu passar como true, ele vem como true. Mas legal, Diego. Mas eu não preciso me limitar sempre a true ou false. Se eu quiser passar alguma outra informação, por exemplo, eu quero trabalhar com valores de números, por exemplo. Então, eu posso trabalhar aqui 45. Se o meu isActive ele for igual a 45, então eu posso passar aqui que ele veio 45 e aqui ele não veio 45. Vamos colocar aqui como não veio 45. Beleza, veio 45. Se eu passar ele aqui, que eu estou esperando 45 lá em cima no isActive, e eu passei 47, ele vai vir aqui, não veio 45, porque eu estou esperando 45. Mas se eu quiser trabalhar com alguma coisa, por exemplo, diferente de igual, eu posso passar aqui, tipo, maior que 45. Ó, veio maior que 45, mas se eu quiser falar que teria que ser menor que 45, ele não veio menor que 45. Que aí eu mudaria o nosso resultado aqui, né? Menor, que não veio menor 45. Ou maior, por exemplo. Aqui, ó, não veio menor 45 e aqui, eu aumentando ele aqui, ó, veio maior que 45. Então a gente pode utilizar dessas formas para fazer a nossa validação como se fosse basicamente um if else normal aqui dentro da nossa aplicação. Então, a gente trabalha dessa forma, a gente pode utilizar esses conceitos dentro de map, a gente consegue utilizar esses componentes dentro de componentes, a gente consegue utilizar em diversos lugares para a gente fazer a nossa validação antes de renderizar uma lista, por exemplo, ou antes de renderizar de fato um componente ou um trecho de código que a gente precise, certo? Então, espero que tenha entendido como a gente consegue trabalhar com if else dentro de componentes e nos vemos na próxima aula.